Jesus não sabia o que estava acontecendo. Ela não se importou com a humilhação. Ela não se importou com o que as pessoas iriam falar. Ela não se importou com o que estava acontecendo, o que estava ao seu redor. Ela só se importou no momento dela e daquele homem que ela ouviu falar. Aleluia! Ela ouviu falar e ela foi. A palavra de Deus diz que aquela mulher era pecadora. A palavra de Deus diz também, que aquela mulher era prostituta, como eles diziam. E ainda diz mais, quando Jesus conta: Simão, Simão, dois homens deviam, um 500, outro 50. E o credor perdoou a todos os dois. Quem amará de Deus? Certamente aquele que muito. Quem amará de Deus? Certamente aquele que muito perdoou. Eu não sei qual é o teu pecado. O meu eu sei quantas vezes eu pequei. Eu sou pecador, irmãos, eu confesso. Eu não sei qual é o teu pecado. Mas Deus perdoa o teu pecado. Ainda que seja pequeno, ainda que seja grande, mas Ele perdoa. Na medida que tu vai pedir o teu pecado, é importante que tu vai ter amor pelo Senhor. Porque tu pode dizer: mas eu não peco, eu não tenho pecado, eu não faço nada de mal, tenho sim um pecado, uma mentirinha dali. Já viu aquele crente que mente dizendo que é uma mentira boa? Você já viu uma mentira boa? Nunca viu não? Crente que conta mentira boa? Tem crente que conta mentira boa, irmãos. A palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. Mas tem crente que conta mentira boa. Isso tem. Eu já vi. Tem crente que conta mentira boa. Uma mentirinha de nada, uma mentira boa, uma mentira boa. Muitas vezes a gente se prende. Muitas vezes a gente comete erros. Aquilo que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é que a gente tem que se quebrantar na presença de Deus. A gente tem que se quebrantar na presença de Deus. E o Senhor ia falando comigo, Ele me deu mais outra mensagem ainda, pastor. No livro do Evangelho de João, capítulo 13, vamos lá, irmãos, comigo? Evangelho de João, capítulo 13. Eu falei: misericórdia, que palavra dura você está me dando esse dia. Ele falou: fala, filho, fala, que hoje tu está na qualidade de profeta. Hoje tu está na qualidade de profeta. E eu pedi ao Senhor: Senhor, me dá discernimento para dar ontem falando com o pastor, que eu tenho tido alguns sonhos. O Senhor ia me confirmando alguns sonhos. E o Senhor, o pastor falou: vamos orar para o diabo do projeto, para que Deus dê discernimento de espírito. É poucos que têm. E eu sempre peço a Deus que me dê intimidade com Ele, para ouvir a voz do Senhor, saber discernir. Muitos buscam e não acham, não encontram. Eu não sei porquê, ou buscam de maneira errada. Mas o Senhor tem que dar intimidade com Ele. Eu estou podendo ouvir a voz de Deus a cada dia que passa. Irmão, está sendo difícil para mim, porque eu me quebranto a cada dia. É difícil, irmãos, admitir certas coisas. É difícil conversar com Deus, irmãos, porque Ele sabe que a gente não mente. Ele sabe que dentro do nosso coração, quando a gente conversa com os nossos irmãos ou com o nosso pastor, a gente diz aquilo que a gente quer. Mas quando a gente vai conversar com Deus, irmãos, sinceramente, Deus já sabe o que a gente vai falar. Não adianta a gente pegar caminho errado. Deus sabe. E eu falava com Deus, e é difícil falar com Ele, Ele me deu essa palavra. Está lá no Evangelho de João, capítulo 13. Eu queria ler para os irmãos, e queria que os irmãos prestassem bastante atenção naquilo que eu vou ler neste momento. Ora, versículo 1, irmãos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-nos com a toalha que estava cingido. Aleluia.
Este disse: Senhor, tu me lavarás os pés? A mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora. Compreendê-los-á depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu Jesus: Se não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés, quanto mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Uma lição de humildade, aqui diz: Depois de me ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Aleluia. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creias que eu sou. Em verdade vos digo que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. A quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aleluia. Irmãos, aqui é profundo, aqui a palavra fala. Podemos ver no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 7, que Jesus teve os seus pés lavados por uma mulher pecadora, uma mulher adúltera, cheia de pecados. Mas já podemos ver no Evangelho de João, o nosso Jesus se fez como aquela mulher. Nosso Jesus se fez como aquela mulher. A gente pode estudar na palavra de Deus que aquela mulher é uma pecadora, prostituta, e ela quebrou o óleo, ungiu os pés do nosso Senhor Jesus, derramou suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Enquanto Simão não fez isso, quantos de nós não estamos fazendo isso? Quantos de nós não estamos nos prostrando nos pés do nosso Deus? Quantos de nós não estamos nos humilhando na presença do nosso Deus? Quantos de nós estamos nos vendendo ao homem? Irmãos, eu não sei, muitos se vendem pelo prato de comida, por uma carona de carro, por um vestido, por um sapato, por um pouco de dinheiro. Deixamos de nos prostrar ao verdadeiro Deus, autor e consumador da nossa fé, para nos prostrarmos diante dos homens com pouca coisa, enquanto nosso Deus pode dar tanto a gente. E a gente viu ali que aquela mulher se prostrou diante do nosso Jesus. Mas agora a gente viu que o nosso Jesus se prostrou diante dos seus discípulos. Podemos ver que o nosso Jesus se humilhou. Porque Pedro disse: Senhor, tu não me lavarás os pés, porque tu sei o meu mestre, tu sei o meu pastor, tu não me lavarás os pés. E Jesus falou: se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Vocês podem entender a mensagem, irmãos? Eu creio que vocês podem entender, porque aqui nós estamos no completamente absoluto silêncio, escutando só a voz do Senhor, que fala com Deus. E Jesus falou: se eu não te lavar os pés, tu não vai ter parte comigo. E Jesus falou para Jesus: agora lava minha cabeça, meu corpo, as minhas mãos. Jesus falou: não tem precisão, o resto já está limpo.